Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, agradeço muitíssimo a todos que estão acompanhando, seja virtualmente, seja presencialmente, meu muito obrigado. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 51, lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e a oração é a oração para receber a proteção e a sabedoria de Deus. Quem tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Quem não tiver com o livro ou quiser também, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar a sua vibração para cada vez mais vibrar as palavras que aqui estão contidas. Vamos lá então? Oração para receber a proteção e a sabedoria de Deus. Aqui e agora, vivo dentro do Deus onipresente, recebendo sua vida, sua sabedoria e protegido pelo seu infinito amor. Porque estou totalmente envolto no amor de Deus, não sou afetado pelas ilusões da mente coletiva da humanidade, nem sou passível de ser atingido pelos pensamentos distorcidos das mentes individuais dos homens, ou pelos seus sentimentos pessoais de rancor, ódio ou inveja. Recebo, assimilo e concretizo nesta vida unicamente a vida de Deus, as vibrações espirituais de Deus, o amor de Deus e a sabedoria de Deus. Neste momento, com a mente concentrada em Deus, ouço atentamente a sua voz. A sabedoria divina chega incessantemente do infinito, oceano da sabedoria de Deus, e flui abundantemente para dentro de mim, ensinando-me a proceder sempre corretamente e conduzindo-me para uma vida próspera, sadia e repleta de harmonia e felicidade. A janela da minha mente está agora completamente aberta, permitindo-me receber a grande luz da sabedoria divina. Onde a luz alcança, desaparecem as trevas. Onde há sabedoria, não ocorrem fracassos nem erros estúpidos. Estou agora consciente de que a grande luz de Deus ilumina minha existência, eliminando as trevas e todos os tipos de fealdade, e envolvendo-me com a atmosfera de êxito e prosperidade. Essa conscientização passará a mostrar seus efeitos a cada minuto e a cada segundo, acabando por tornar a minha vida realmente próspera e feliz. Rendo louvor e graças a Deus, que ilumina dia e noite o meu caminho e protege cada momento da minha existência. São constantes e generosas as dádivas de Deus, e eu as tenho recebido sempre, em abundância. Sei, porém, que não devo simplesmente receber e acumular as dádivas de Deus. Se agir desse modo, as dádivas recebidas acabarão se estagnando e tornar-se-ão inúteis. Dá e receberás. Eis o primeiro requisito para uma vida feliz. Um tubo que retiver tudo o que nele entrar, acabará obstruído e não mais poderá receber coisa alguma. Assim também somos nós. Se unicamente recebermos e acumularmos as dádivas concedidas por Deus, chegará o momento em que estaremos obstaculizando nós próprios a entrada de novas dádivas. Por isso, sempre faço circular as dádivas recebidas de Deus. Em primeiro lugar, restituo-as a Deus, sob a forma de donativos à igreja, para que outras pessoas possam, como eu, ser salvas pela mensagem de vida. Em segundo lugar, faço contribuições para ajudar as infelizes vítimas de catástrofes e acidentes. Sei que Deus não mede a sinceridade da minha dedicação pelo montante de tais donativos e contribuições. No que se refere à sinceridade de propósito, às vezes a pequena contribuição de um humilde vale mais que a vultosa contribuição de um milionário. Procederei sempre de maneira correta e justa, não enganando nem os outros, nem a mim mesmo. As dádivas que a mim são destinadas, eu as recebo com alegria e gratidão, e as dádivas que devem circular, faço-as circular generosamente. Por isso, o canal condutor da provisão ilimitada de Deus jamais fica obstruído e continua trazendo-me novas e abundantes dádivas. Agradeço-vos, Senhor, por terdes me feito conhecer essa verdade sobre a circulação das dádivas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Maravilhosa oração.
Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Novamente agradecendo a todos que estão nos acompanhando aqui no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Muito obrigado por todo o carinho. Agradecer a todo mundo que sempre deixa uma mensagem de carinho nos canais do YouTube, tanto da Meditação Shinsokan como da Seichonen do Brasil. Meu muito obrigado. Retribuo todo esse amor e carinho a você e seus familiares, desejando muitas bênçãos, muita luz na vida de todos. Meu muito obrigado. Temos novidades no canal da Meditação Shinsokan. Para quem já acompanha o canal e sabe das meditações que lá nós temos, agora gravamos e publicamos agora a nova modalidade da Meditação Shinsokan. Então, é a Meditação Shinsokan das 4 Mentes Imensuráveis de Buda, que consta agora no canal, está lá na playlist. Nela nós temos 8 tempos para fazer a Meditação Shinsokan. Então, quem quiser, dá uma visitada no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, vê lá a meditação, vê a beleza que é essa modalidade. Nós temos várias modalidades da Meditação Shinsokan. No livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, nós trazemos 6 modalidades, que é a básica, que nós normalmente fazemos em toda a reunião, a modalidade básica, e 5 outras, mas elas não são exclusivas, nós temos várias outras modalidades, a grande maioria consta no livro explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então, nós trouxemos no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus de uma maneira fácil, 6 modalidades, e agora para o canal está indo uma das modalidades que não está no livro. Essa modalidade não está no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que é o livro que a gente utiliza normalmente como a bibliografia básica da prática da meditação Shinsokan. Então, quem quiser, entra lá no canal, 8 tempos diferentes, nós vamos de 10 a 45 minutos, então 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45, para que a gente possa se deleitar com mais uma modalidade para nós fazermos, acompanharmos e ver a beleza que é nós dedicarmos a oração para a humanidade, para todos os seres viventes, para tudo o que nos rodeia. Então, essa novidade aí, muito feliz, agradeço muito a todos que contribuíram para que isso acontecesse. Então, estão todos convidadíssimos a visitar mais essa playlist do nosso canal da Meditação Shinsokan. Então, meu muito obrigado a todos. E mais uma segunda-feira estamos aqui para estudar um pouco, aprofundar um pouco essa temática tão maravilhosa, que é a temática do crescimento espiritual, né? Nós estamos vindo agora numa trilha de estudos, já desde o início do ano, que é exatamente nós elevarmos o nosso aprendizado, o nosso conteúdo em algumas abordagens que tentam trazer assuntos que nós já até falamos, mas de uma outra maneira, de uma outra visão que nos enriqueça ainda mais. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos trazer um assunto muito maravilhoso, que é um daqueles assuntos assim, bem complexos e maravilhosos da Seichonen. Então hoje nós vamos falar sobre vemos o que está no nosso interior. O livro que nós vamos utilizar texto é o livro A Verdade da Vida, volume 2. Utilizamos eles na semana passada, hoje nós vamos utilizar de novo. Ele traz esse assunto de uma maneira bem rica, bem legal, e nós vamos tentar abordar. Lembrando, não vamos esgotar totalmente o assunto, e como ele é muito vasto, ele pode gerar algumas dúvidas. Muito comum as dúvidas surgirem, e elas são muito importantes, porque na dúvida faz com que você busque a informação. Então, experimente ler o livro, experimente estudar o livro, experimente se deleitar. É muito interessante. Várias pessoas, às vezes, me mandam consultas, me fazem perguntas, e quando eu retorno, eu pergunto assim, você leu? Não, não li. Não leu o livro, não leu nem o trecho do qual eu citei. Então, a pessoa acaba empobrecida de entendimento e fica tentando buscar de uma maneira mais fácil. Mas é importante, às vezes, a gente fazer a viagem. É muito importante que a gente tenha esse caminhar, porque eu bato demais nessa tecla. O amadurecimento da alma é um caminhar, gente, ele não cai. Algumas pessoas acham que a iluminação cai como se fosse uma goiaba na cabeça. Você está andando, de repente cai, pof, me tornei iluminado. E não é assim que faz. A iluminação é um processo acumulativo. Você vai ganhando conhecimento, você vai ganhando força na prática, você vai ganhando
À medida que você se dedica e quando chega no momento certo, na hora apropriada, um pequeno fato te conduz a um grande avanço. Mas não é que você conseguiu aquilo sem nada. Teve o esforço por detrás. Então eu bato muito nessa tecla. Porque muitas pessoas, não, eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça, eu tenho tanta coisa para fazer. Todo mundo tem muito o que fazer. Hoje em dia os bebês já nascem com a agenda cheia. Antigamente a gente só arrumava alguma coisa a fazer quando chegava na maioridade. Antigamente os nossos pais falavam assim, você só tem que estudar. Hoje em dia não, você só tem que estudar, ir para aula de inglês e fazer isso, e fazer aquilo, fazer... Quando você fala, nossa, cansei. Então nós hoje em dia temos muitas atividades e isso a pessoa fala assim, que eu estou sem tempo. Ninguém tem tempo hoje em dia. Tempo hoje em dia tem um valor muito gigantesco porque as pessoas não têm tempo. Só que precisamos compreender que tudo é questão de prioridade. Se você coloca como prioridade o crescimento, o amadurecimento espiritual, isso vai se tornar muito mais fácil para você. Então eu sempre recomendo, leiam, estudem, aprofundem, até porque o aprofundamento vai te gerar dúvidas muito mais construtivas do que algumas vezes algumas dúvidas que são superficiais. Não é que as dúvidas não sejam importantes, todas são, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai conseguindo aprofundar, inclusive o nosso entendimento e até as nossas dúvidas, ok? Então nós vamos usar o livro A Verdade da Vida, volume 2, nós vamos utilizar uma parte muito legal que o professor Massaro Taniguchi fala, está na página 115, ele vai falando, no capítulo 5, na página 113, o título do capítulo é O Caminho para se Chegar a Deus. Olha que capítulo, frase forte, né? O caminho para se chegar a Deus. E ele vai discorrer sobre isso e ele vai trazer esse ponto que nós vamos falar hoje. Vemos o que está no nosso interior. Para começar, eu preciso fazer um introito, eu preciso fazer uma introdução daquilo que eu vou abordar. Vamos lá. Eu tenho falado nas últimas palestras constantemente sobre a escada do desenvolvimento. Quem já veio aqui na semana passada, na semana retrasada, já viu. Eu tenho falado que nós temos uma escada e que nessa escada é o nosso caminhar. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Por quê? Porque eu estou fazendo viagens em profundidades diferentes de temas. Então, ora eu tenho abordado temas mais profundos e ora eu tenho abordado temas mais superficiais. Não é que os temas superficiais não sejam profundos, mas uma coisa é quando eu abordo a verdade no aspecto espiritual e outra coisa é quando eu abordo a verdade no aspecto material. O que eu quero dizer isso? Quanto mais eu falo da imagem verdadeira, mais eu estou abordando no aspecto daquilo que existe. Palestra da semana passada, aquilo que existe, eu abordo, estou falando mais da imagem verdadeira, estou falando mais da criação perfeita e divina. Quanto mais eu abordo a lei da mente, mais eu estou falando daquilo que se manifesta. Semana passada expliquei o que existe e o que manifesta. Estou com dúvida? Só assistir a palestra da semana passada. Então, quanto mais eu falo da lei da mente, mais eu falo daquilo que se manifesta. Quanto mais eu falo da imagem verdadeira, mais eu estou falando daquilo que existe. E isso é uma caminhada. Porque à medida que a gente vai subindo na escada, a gente começa estudando aquilo que se manifesta, para a gente chegar na ponta da escada e descobrir aquilo que existe. Então, hora a gente fala de um, hora a gente fala de outro, a gente vai passeando. Por que isso é tão importante? Preletor, eu queria que você falasse só daquilo que existe. É ótimo, mas nem todo mundo vai ter um nível de compreensão adequada para chegar àquele ponto que estamos abordando. Então, a gente precisa falar também daqueles passos iniciais. Ou seja, para que todo mundo consiga subir a escada, é importante nós tentarmos explicar um pouquinho de cada degrau. Quando nós explicamos um pouquinho de cada degrau, aquelas pessoas que estão naquele referido nível, ou aquelas pessoas que estão naquela respectiva caminhada, têm condições de avançar, têm condições de crescer, e muitas vezes até aqueles que estão mais abaixo já vislumbram o que tem à frente, e o que estão lá em cima percebe a grandiosidade do que já aprendeu. Então é muito importante a gente caminhar. Então eu tenho batido nessa tecla, porque algumas vezes as pessoas falam, preletor, mas teve uma vez que o senhor falou isso, e na outra o senhor falou aquilo. É porque eu estou abordando sobre perspectivas diferentes. Sobre perspectivas
diferentes. É a mesma coisa. Uma mesma pergunta feita por pessoas diferentes pode gerar respostas diferentes. Depende do momento. Depende do momento. Então, dentro de uma situação, dependendo do nível da pessoa, e nível que eu digo não é nível social não, é nível de entendimento, de percepção, de aprofundamento espiritual, a resposta ela pode ser diferente. Porque uma mesma resposta, ela não gera o mesmo efeito nas pessoas. Tanto que era interessante que eu tinha uma determinada maneira de compreender as coisas que eu gostava. Então eu sabia que determinadas situações, para mim, às vezes, não seriam suficientes. Então eu já começava a estudar, eu já começava a perguntar. Então, por exemplo, tinha um determinado assunto, vamos lá, mundo espiritual, por exemplo. Aí eu ficava curioso, eu perguntava, a resposta não me satisfazia, eu corria no livro e devorava o livro. Eu li o livro inteiro porque eu quero saber. Quando eu terminava o livro, em vez de eu responder uma pergunta, eu respondia 10. Eu falava, gente, interessante, tinha coisa que eu nem sabia que eu tinha dúvida, mas na hora que eu li eu fiquei com dúvida. E o livro eu respondia. E aquilo foi me auxiliando na caminhada. Então eu sempre falo para as pessoas, quer ter uma resposta direta do mestre, é só ler o livro. Ah, eu queria tanto conversar com o professor Masaharu Taniguchi. Lê os livros, ele está conversando diretamente. Você vai ver que tem hora que ele vai estar falando, você vai falar, é para mim. Ele sabia que eu ia nascer, ele sabia que eu ia existir, está me respondendo, porque cai como uma luva. O bom de ensinamentos modernos é exatamente essa vantagem. Por isso que os ensinamentos eles se atualizam, gente. Porque se a gente ficasse só com ensinamentos antigos, o que vai acontecendo com o ensinamento antigo? Ele vai se distanciando da realidade. Ele vai se distanciando da vida comum. E quando se distancia da vida comum, a gente começa a achar que é algo fora da gente. Aí os ensinamentos começam a se tornar meramente formais. E, infelizmente, a gente vê isso muito, né? São as pessoas que frequentam igrejas, mas não praticam religião. Então, a pessoa frequenta a igreja, mas uma coisa é a igreja, outra coisa é a minha vida. Minha vida não tem nada a ver com aquilo que eu prego. Por quê? Porque o ensinamento fica distante. Ele não fica algo palpável, algo vívido. Como o professor Masaharu Taniguchi é recente, o professor Masaharu Taniguchi passou para o mundo espiritual em 85, então é algo novo, é algo bem recente. Então, essa vivência próxima da gente nos permite que nos identifiquemos e possamos achar respostas a problemas nossos em vários textos, em vários escritos. Por isso que eu recomendo tanto, gente, tanto para ler. Então vamos lá. Dentro dessa nossa escada nós vamos abordar, vemos o que está no nosso interior. Para que possamos compreender isso, vou explicar novamente a formação da mente. A gente fala muito dentro da Seiichi Onoe. Tudo é reflexo da mente. Vamos lá. Tudo é reflexo da mente. Aí o que acontece? A grande dúvida e o grande ponto que pega é a mente. Porque quando a gente fala tudo é reflexo da mente, algumas pessoas vão falar assim, nossa, que interessante, nunca tinha ouvido falar. Outras pessoas vão falar assim, será? Outras pessoas vão falar, isso é um absurdo, isso não existe, isso é mentira. Até parece que tudo o que acontece na minha vida é reflexo da mente. Olha que interessante. Para que nós possamos compreender isso, volto à tecla que eu bato aqui constantemente. O entendimento disso aqui está diretamente relacionado com o que você compreende de Deus e do mundo da criação. Olha só, tudo é reflexo da mente. Já vou explicar para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa minha afirmação agora. Tudo é reflexo da mente quer dizer que no mundo da projeção, a maneira mais justa de você trabalhar a projeção é você fazer com que uma lei seja uma lei certa. Qual que é a lei certa? De que aquilo que se pensa, concretiza. Jesus Cristo ensinou isso na Bíblia, Jesus Cristo ensinou e levaram o ensinamento dele para a Bíblia, que é exatamente, seja-te feito conforme tua fé. Isso daí é tudo o que você acredita ou tudo o que está na sua mente vai se projetar, vai se manifestar. Isso é uma lei certa. Lei certa que funciona para todo mundo é uma ideia de justiça.
Justiça. Falam, Deus é justo. Ok, como é que Deus é justo? Por meio de uma lei, que é aplicável a todo mundo. Então, se a pessoa faz A, se ela pensa A se concretiza. Se ela pensa B, B se concretiza. Ok? Ok até aqui? Se isso funciona para todo mundo, é uma lei. Se é uma lei e ela é certa, você tem aplicação de justiça. Então, quando a gente afirma tudo é reflexo da mente, quer dizer que tudo que está na nossa mente é aquilo que se projeta no mundo exterior. Ora, se tudo o que está na minha mente é o que se projeta no mundo exterior, então eu vou ter uma lei certa de justiça sendo aplicada na minha vida. Ah, eu não acredito nisso. Então vamos lá. Se tudo o que acontece comigo não está na minha mente, então o que aconteceu comigo? Se foi bom, eu digo que é sorte. E se for ruim? Ah, é azar. E da onde que veio o azar? E aí começa o pensamento. A gente começa a discorrer sobre isso. Olha que interessante. Se o que aconteceu comigo não saiu de mim, veio de algum lugar. Que lugar é esse? Você pode falar que veio do mal, você pode falar que veio de Deus, mas uma coisa é certa, tanto num pensamento quanto no outro, você vai ter falha na criação. Vou dar um exemplo. Você tem uma pessoa que é um canalha, e essa pessoa está prosperando. E você tem aquela pessoa correta, que só está vivendo na pobreza. Aí você fala, por que isso está acontecendo? Vai tudo depender da sua concepção, do porquê que eles estão vivendo aquelas experiências. Porque se você não acreditar isso em algo que existe dentro deles, e no acaso, você vai falar, o mundo é justo, é injusto. Porque o ruim prospera e o bom empobrece. Aí é o argumento dos ateus. Por que os ateus falam que não acreditam em Deus? Porque eles veem o mal manifestado e falam, se Deus fosse bom, não ia deixar o mal se manifestar. Olha que interessante. Olha como é que quando a gente vai fazendo uma volta, a gente começa a pensar e falar assim, gente, olha que interessante. Vamos trazer para a nossa vida. Aí eu pergunto para vocês, as coisas erradas que aconteceram na nossa vida, a culpa é de quem? Aí você fala, e lascou. E lascou, porque eu tenho dois caminhos. Ou eu boto a culpa fora, ou eu trago a culpa para dentro. Se eu jogar a culpa para fora, eu preciso arrumar algum responsável. Gente para botar a culpa não falta no mundo, viu? Gente para a gente botar a culpa é um monte. A gente pode botar a culpa em muita gente. Só que se a gente bota a culpa em alguém fora, quer dizer que aquilo que veio de fora estava além do controle da criação. Então o mundo é um mundo injusto. Se eu coloco a responsabilidade para dentro de mim, eu falo, então o que veio até mim não foi legal, mas partiu de algo errado que está dentro da minha mente. Você deixa de ver injustiça no mundo e você passa a procurar corrigir a sua própria máquina de criação. Preletor, isso é complexo. É complexo, mas quem falou que a vida é simples? Quem falou que a vida é A e B? É A brigando com B. Quem falou que a vida, uma vez eu discutindo, eu estava conversando com um líder religioso, e ele falou assim para mim, João, é tão mais fácil céu e terra, Deus e o capeta, é tão simples. Eu falei, mas não resolve o problema. Não resolve o problema. Por quê? Porque o fato de eu acreditar em Deus e tentar fugir do capeta não me afasta do pecado, não me afasta do erro, não me afasta da ilusão. Pelo contrário, quanto mais eu temo o mal, mais o mal aparece. Por quê? Porque o mal não está fora. Onde é que está o mal? Dentro da mente. É nele que eu tenho que trabalhar. Os fantasmas que nos assombram estão dentro de nós e não fora. Só que eles tomam a forma de situações externas para nos mostrar aquilo que está errado dentro de nós. Por isso que a vida é complexa, difícil e precisa de maturidade. Por isso que a vida não é para amadores. Por isso que a coisa é muito mais transcendental, ela precisa de muito mais para que a gente possa realmente saber lidar com ela. Por isso que precisa de tempo. Por isso que precisa de tempo. E tem pessoas que estão simplificando
achando que não, o segredo da vida, gente, é fácil. Enriquecer é fácil. Já viu tanto de gente que ensina você a enriquecer? Vocês já viram? Todo mundo sabe o segredo para enriquecer. Só não sabe como ficar rico, mas todo mundo sabe o caminho. É tipo assim, ó, eu vou te ensinar como é que enriquece. E você? Não, eu não dá certo não, mas para você vai dar certo. Eu acho impressionante. É que nem aquele pessoal que prevê o futuro de todo mundo, menos o próprio. Então, o que acontece? As pessoas estão ensinando caminhos falsos, porque elas não sabem aonde que realmente está o problema. É que nem comida. Vocês já viram como é que todo ano algum alimento é o vilão por alguma coisa? O ovo, por exemplo, é assim, ano par ele é ruim, ano ímpar ele é bom. Então, se você está no ano par, não, esse ano o ovo faz mal, foi mal. Aí ano que vem, não, descobrimos que o ovo faz bem. Aí você, comemora. E ano que vem é par, vai fazer mal de novo. Mesma coisa, tomate, e você começa a pegar, porque as pessoas ficam procurando fora o que está dentro delas. Por que que algumas doenças assolam a humanidade há milhares de anos e as pessoas não conseguem desvendar o processo de materialização, o processo de manifestação da doença? Porque ela é um reflexo interior, ela não é exterior, ela não é simplesmente matéria. E isso aqui, gente, nós podemos passar horas e horas falando e demonstrando em questões práticas da nossa vida, do nosso dia a dia, como é que funciona. Qual é o ponto que pega a gente? Qual é o ponto que pega a gente? É porque a gente não sabe o tamanho da mente. Quando a gente fala isso aqui, algumas pessoas estranham e algumas ficam até bravas comigo. Tem um pessoal que fica revoltado, pega um trecho da palestra e já começa a me xingar. Que absurdo, você está falando isso, então quer dizer que todos os meus problemas, a culpa ainda é minha. Não é isso, não é isso. Aqui na Seitione a gente não fala de culpa, a gente trabalha a responsabilidade. O que acontece? Como as pessoas desconhecem o tamanho da mente, elas não conseguem compreender isso porque elas acham que a mente é o consciente. O que é o consciente, gente? O que está processando. O que nós estamos processando agora? Você em casa, você aqui presente, você está ouvindo a minha voz, você está me vendo, você está processando uma informação, você está pensando. Esse trabalho de receber, processar a informação, isso é do consciente. O consciente faz esse trabalho e ele joga essa informação para um lugar. Esse lugar que ele joga a informação, nós chamamos de subconsciente. Então, a mente, ela é dividida em consciente e subconsciente. Nosso consciente, gente, ele é responsável por 5% só da mente. 5% só. O seu subconsciente, ele é responsável por 95% de tudo o que você viveu, tudo o que você sentiu, tudo o que você experienciou. Nós não temos ideia de quem nós somos. Nós não temos ideia. Por isso que a gente não sabe o que nós vamos viver. Nós não temos ideia. Por isso que é complicado, muitas vezes, nós queremos avaliar a nossa vida com relação à do outro. A gente não tem ideia de quem nós somos. Olha só que interessante. Quem consegue se lembrar o que comeu no dia 22 de março do ano em que você completou 2 anos de idade? Quem consegue lembrar aqui? Quem consegue? Ninguém. Talvez não, você já estava na fase de introdução alimentar, talvez não papinha. Pode ter sido uma banana amassada, ninguém sabe. Mas o seu subconsciente sabe. O seu subconsciente sabe. O seu subconsciente sabe qual foi a sensação que você teve a primeira vez que você teve consciência do abraço do seu pai, do abraço da sua mãe, ou qual foi o sentimento que você teve na ausência do abraço do seu pai, na ausência do abraço da sua mãe, a sensação da sua primeira comida, a sua sensação do seu dente nascendo, do seu dente caindo. Tem algumas pessoas que estão tendo até essa sensação do dente caindo de novo. Mas o que acontece? Tudo aquilo que nós vivemos e experienciamos, eles ficam armazenados aqui. Sentimentos, raivas, mágoas, frustrações, tudo fica depositado aqui e a gente não tem ideia do que está sendo guardado. Nós não sabemos. E isso tem que ser repetido, porque tem muitas pessoas que falam para mim, preletor, tudo é reflexo da mente, mas eu tenho uma mente tão pura, e as coisas estão acontecendo comigo, não sei o porquê. Fala,
A sua mente pura é o que você consegue se lembrar. E dificilmente a gente lembra de podridão nossa. A gente lembra do que a gente fez certo. Agora, podridão a gente não lembra. A gente bota tudo debaixo do tapete, esconde, para ninguém se recordar e muito mais alguém saber. Aquele dia que você fez alguma coisa errada, aquele dia que não deu tempo, aquele dia que você estava apertado para ir no banheiro, não deu tempo de chegar. Aquilo ali você esquece. As coisas boas você lembra. Aí na hora que você quer mostrar para as pessoas, você mostra aquilo que você tem de bom. Mas você se esquece que você não é composto só disso. A complexidade na construção da alma humana é algo fantástico. E entender isso é que vai te fazer ter muito mais sabedoria para viver. Eu acho tão engraçado, as pessoas pedem riqueza para viver. As pessoas pedem saúde para viver. As pessoas pedem harmonia para viver, mas eu não vejo ninguém pedindo sabedoria. Eu quero sabedoria para saber viver, porque se você tem sabedoria, você consegue manifestar amor. E se você manifesta amor, saúde, harmonia e provisão vem por acréscimo. Vem por acréscimo. Eu não vejo ninguém pedindo. Eu quero sabedoria para viver. Sabe, eu quero sabedoria para lidar com essa situação. Por isso que quando a gente para e antes de tomar uma decisão, fazemos a meditação Shinsokan, o que nós estamos pedindo para Deus, para que eu possa manifestar? Sabedoria. Sabedoria. Por isso que eu falo, nunca tome uma decisão impensada, imprimido por algum sentimento forte e sem antes pedir sabedoria. Tem muita chance da decisão ser uma decisão equivocada. Precisamos compreender que você é um ser que você próprio não conhece. E quando você sabe que tudo é reflexo da mente, você, então o que veio até mim estava onde? Dentro de mim. Porque senão você não tem justiça. Preletor, eu não acredito em nada disso. Ok, você pode acreditar no que você quiser. Mas para você partir de uma premissa lógica, de uma criação que faz sentido, você precisa ter o princípio básico de justiça, gente. O próprio homem, ele sente a injustiça. Eu trabalho no sistema judiciário brasileiro. O que eu mais vejo as pessoas reclamando é de injustiça. Eu vejo isso o tempo todo. Quando eu trabalho, quando eu não trabalho, quando eu faço, quando eu não faço. É injustiça o tempo inteiro. É injustiça quando não faz. Quando eu faço, aí que é injusto. Então eu vejo as pessoas reclamando o tempo inteiro comigo. Doutor, por que tem que fazer isso? Tá bom, eu faço. Doutor, por que você fez isso? É injusto. É o tempo inteiro, é todo mundo falando de justiça. Aí você pensa, se o sistema é falho, como é que nós poderemos querer justiça, se o próprio sistema é falho? Se Deus criou tudo injusto, qual o sentido de fazer justiça? Olha que interessante. Se o sistema é falho, por que eu quero a perfeição do sistema se o sistema é falho? Se Deus é imperfeito porque criou tudo bagunçado, como eu posso querer a perfeição manifestada? E o que nós queremos? A perfeição. Quando a gente começa um relacionamento, nós queremos mostrar o que para o outro? A perfeição. Porque o que o outro espera de nós? A perfeição. Aí quando a gente casa, a gente descobre que não é a perfeição. Nós casamos com as mentes. Aí você vai descobrir o que tem dentro da mente do seu cônjuge. Aí, dependendo do que tem dos 95, você fala, meu Deus, quando eu casei era tão maravilhoso, e agora está o próprio capeta na face da terra. Virou uma catástrofe. Por quê? Porque nós casamos mentes. Nós casamos mentes. Aí você começa a entender, casamento é o local muito adequado e maravilhoso para aprimorarmos as mentes. Logo, um casamento tem que se basear não só em impulsos de paixão, mas também em entendimentos profundos daquilo que eu vou caminhar junto com a pessoa. Como as pessoas hoje em dia confundem casamento com amor, confundem amor com amadurecimento e crescimento, os casamentos são feitos equivocados. Então o casamento é assim, você jura amá-la na beleza e na feiura? Não, só na beleza. Na saúde e na doença? Só na saúde. Até que a morte o separe. Se ficar chato, adianta a morte o mais rápido possível. Então, as pessoas não compreendem isso daqui. Por isso que as uniões, elas são feitas de forma imatura, supérfluas e terminam rápido. Terminam rápido. Por quê? É na mente que nós vamos descobrir aquilo que tem. E olha que detalhe,
Tudo é reflexo da mente. Olha o tapa na cara. Meu cônjuge é reflexo da minha? Ai, caramba. Se eu estou com raiva do meu cônjuge, é porque no fundo eu estou com raiva do meu subconsciente. Aí o negócio endoida. Preletor quer dizer que eu escolhi aquela coisa horrorosa porque estava dentro de mim? Parabéns. Essa é a vida. Por isso que a gente fica tão revoltado. Por isso que a gente fica tão revoltado. Vocês sabiam que uma das varas mais perigosas para o juiz trabalhar não é a vara criminal, é a vara de família? Porque você mexe com o pior dos sentimentos das pessoas. É a vara de família. Porque quando você abre essa caixinha, que é uma caixa de Pandora, meu amigo, sai de lá tudo. Tudo o que você puder imaginar. São as audiências pesadíssimas que a gente tem, são audiências de família e violência doméstica. São muito pesadas. Muito pesadas. Por quê? Porque você começa a trabalhar o que as pessoas carregam no seu subconsciente. E aqui é muita coisa, gente. É muita coisa. Mas eu estou falando isso não é para assustar vocês. É para abrir o horizonte daquilo que tem que ser trabalhado. Porque a gente fala para as pessoas, agradeça papai e mamãe. Ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eles são maravilhosos. Mas por dentro tá assim, eu odeio aquelas criaturas. Mas eu quero mostrar que eu sou legal. Mostrar que é legal não te traz evolução espiritual. O que acontece? Se você não trabalhar isso, aquilo que está dentro de você vai refletir no mundo exterior. O mundo é justo, gente. E essa é a justiça. O mundo não é justo de te dar materialmente a mesma coisa. Não vai ser e nunca vai ser. Nós nascemos com talentos diferentes, nós nascemos com físicos diferentes, nós nascemos em lugares diferentes. Só nisso daí é impossível você ter justiça material. Não tem como. Não tem como. As coisas são diferentes porque as mentes são diferentes e as missões de aprendizado são diferentes. Senão a gente só ia ter um pai e uma mãe. Nascia 8 bilhões de filhos. 8 bilhões. Por quê? Todo mundo teria o mesmo pai e a mesma mãe. Aí você teria as mesmas condições. Mas não. Tem lares que tem 12 crianças. Tem lar que só tem 2, 1. Às vezes até meio. Então o que acontece? A pessoa chega em situações diferentes, em oportunidades diferentes, e aquilo dá, com toda certeza, resultados diferentes. Então as pessoas ficam esperando, o mundo é injusto, porque quer igualdade material. Nunca vai ter igualdade material quando tudo é diferente, gente. Gente, os talentos são diferentes. Algumas pessoas nasceram jogando bola, outras nasceram que nem eu, prontas para ler. Porque jogar bola, se eu fosse ver do futebol, eu tinha morrido de fome. Ruim pra caramba. E algumas pessoas nasceram com talento para cantar. Eu não. Eu nasci com talento para falar. Agora, cantar não é o meu forte. Então, acontece, olha as diferenças. Isso tudo vai transformando. E a gente precisa entender por que tem essas diferenças. Porque dentro da mente de cada um, há as missões necessárias para o aprimoramento. E há os resgates necessários para a purificação. Aí você fala, então pera lá, quer dizer que se tudo é proporcional ao nosso crescimento, quer dizer que os meus pais são do jeito que são para o meu crescimento? Bingo! Por isso que algumas pessoas têm pais que são maravilhosos e tem outras pessoas que têm pais que não manifestam coisas maravilhosas. Porque para aquele espírito, para aquele momento, para aquela mente, precisa daquilo para causar o progresso. Para causar o progresso. Aí você entende, então é por isso que a Seichoné fala que nós temos que reconciliar com os nossos pais. Sim, porque aquela missão é uma missão importante para purificar e voltar a manifestar a justiça na sua vida. Olha que interessante, não estamos falando aqui você nasceu para sofrer, nós não estamos falando aqui você nasceu para comer o pão que o diabo amassou, não estamos falando nada disso. O que nós estamos falando? Que tudo que vem até nós tem o porquê de acontecer, porque partiu de nós. Partiu de nós. Vou contar um caso. É um caso que poucas vezes acontece, mas, infelizmente, uma vez aconteceu. Tinha um cara que traiu a sua esposa. E ele foi traindo a esposa
E chegou num determinado momento da vida, em que quando ele mais precisava de uma das esposas que ele colocou na fila, que ele foi trocando, quando chegou no momento que ele mais precisava, a esposa o trocou. E ele ficou revoltadíssimo e com muito ódio. E ele falou, eu nunca fiz isso. Ué, e as outras? Não, as outras são as outras. Com aquela eu nunca tinha feito isso. Na cabeça dele, o que ele estava vivendo era uma injustiça. Mas para a lei do equilíbrio que movimenta o universo, aquilo era consequência natural da lei certa de que tudo é reflexo da mente. Quem trai será traído, porque a traição está dentro da pessoa. Olha que interessante. Nós alimentamos monstros dentro de nós, chamados medo, mágoa, incerteza, inveja, tudo que for negativo a gente vai alimentando. O mundo vai nos dando oportunidade de nós exteriorizarmos. Então tá lá, a pessoa tá, um exemplo, a pessoa tá lá, não, eu quero crescer espiritualmente, eu tô lá numa religião, não importa qual denominação da religião, ela tá lá na religião e ela tá lá trabalhando, rezando, só que a purificação ou o trabalho de limpeza da mente leva tempo, não é uma coisa feita da noite para o dia, é um processo. Da mesma maneira que para limpar uma água, você precisa de tempo para purificar, retirar as impurezas, fazer todo o filtro, por exemplo, do seu filtro de casa, a água que chega da rua, que está cheia de impurezas, o trabalho de limpeza dela leva tempo, leva um espaço de tempo necessário para que aquilo aconteça, aquela purificação. A mesma coisa a mente. Aí o que acontece? A pessoa, ela vem nesse processo e ela fala assim, não, agora eu vou lá na igreja, vou trabalhar, vou fazer a purificação de tudo mais. Só que o que acontece? O que está armazenado ainda é muito forte. O que acontece? As coisas externas que vêm, as coisas externas que aparecem são excelentes, chamativos, para que ela possa exteriorizar aquilo que está dentro dela. Exemplo clássico que nós vivemos agora. Todo mundo estava caminhando e feliz, somente com medo da crise econômica. Nós vamos quebrar, o mundo vai empobrecer. De repente veio a notícia, estourou a pandemia, está vindo uma doença que vai matar todo mundo e começou a matar. E começou a fortemente dar impactos em todos os países do mundo e nós começamos com um countdown. Todo mundo que tinha dentro da mente grandes temores potencializou. Todo mundo teve medo, gente. Todo mundo sentiu medo. Mas algumas pessoas falaram assim, se for a minha vez, então eu vou embora. Outras pessoas se trancaram e estão até hoje dentro de casa. E não saíram. Tem pessoas que estão destruídas psicologicamente. Seja pelas perdas que sofreram, seja pelo medo de morrer. A pessoa ficou com tanto medo, que ela está absolutamente em outro mundo. Ela perdeu, inclusive, a capacidade de socializar. Temos casos sérios disso. Passou a pandemia, pronto, gente, agora nós vamos morrer por outras coisas. Aí todo mundo, ufa, passou a pandemia, aí veio qual a próxima onda que nós viemos para aflorar o que nós temos de negatividade dentro da mente? A política. Pronto, a pandemia não matou, mas agora a política vai matar. Não importa o lado, quem ganhar vai destruir todo mundo, toda a galáxia vai ser destruída com quem ganhar, seja do lado A ou do lado B. Aí todo mundo que tinha um ódio dentro de si, o que fez? Alimentou o ódio. O que aconteceu com as famílias? Brigaram. Os amigos brigaram. Os casados se separaram por política. Eu já vi separação por gênio. Eu já vi separação por falta de entendimento na educação. Agora, separar por política é um dos motivos mais assim, sem noção, gente. Por quê? São pessoas brigando por coisas que não são as coisas virtuosas que nós acreditamos. Mas o que é isso? Vou dar um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Vamos supor que eu tenho ódio do meu pai. Estou dando um exemplo. Isso é real, gente. Não eu. Um exemplo, o fato mental, que graças a Deus, meu papai, te amo, beijo no seu coração, papai. Mas eu fiz o trabalho de purificação, eu fiz o trabalho de harmonia com os meus pais.
Isso é fato. Teve uma época da minha vida que eu não estava me dando bem com os meus pais e eu precisei trabalhar isso na minha mente. E quando eu fui corrigindo isso dentro da minha mente, minha vida foi se transformando, porque tudo é reflexo da mente. Então vamos supor, eu estou trazendo para mim, para não trazer para ninguém, então vamos supor que eu tenho ódio do meu pai. Só que eu não falo, eu não escancaro isso, eu não levo isso para fora, isso está escondido, mas ele está pulsando dentro de mim. Então eu tenho ódio do meu pai. E eu ando todo feliz, todo harmonioso, mas de repente aparece uma situação com que eu manifeste o ódio. E eu começo a odiar tudo que tem aquilo. Aí começa a vir esses ódios que a gente não consegue explicar. Aí o que é isso? Ah, mas a pessoa é a visão política dela, aquilo ali é a visão que ela tem de mundo, é a crença dela. No fundo, é algo na mente dela que se manifesta de forma que ela não consegue explicar. Então, muito do ódio político que se manifestou no nosso país, e não só no Brasil, no mundo, o reflexo do ódio político é reflexo do ódio que a mente da humanidade está guardando. Quem está com ódio aflorado é facilmente capturado por movimentos radicais. Quem não tem esse ódio, dificilmente entra nessa onda. Por isso que você consegue ver, dentro de movimentos religiosos, pessoas odiando. Não faz sentido, gente. Não tem uma religião na face da Terra que pregue o ódio. Pelo menos das grandes. Porque a religião tem para todo lado aí. Mas assim, nas grandes, todas elas pregam amor. O que faz umas pessoas se dizerem religiosas e pregarem o ódio e viverem o ódio? Elas não conseguem explicar. É porque o ódio está onde, gente? Dentro da mente. Então eu já vi pessoas maravilhosas sentindo um ódio violento. Por quê? No fundo, elas estão com ódio a alguém ou a algo da existência delas. E muitas vezes ela própria não sabe. Então, à medida que a gente vai entrando em harmonia, a gente vai saindo desses movimentos radicais, esses movimentos que colocam eu contra você. Ah, é eu contra você, é homem contra mulher, é adulto contra criança. Tudo isso que você tem choque, você pode saber, esse choque, ele é produto de choques mentais. Ah, então não é importante nós fazermos e lutarmos pelos direitos? Não, eu estou falando outra coisa. Lutar pelo direito é muito diferente de você odiar com o direito. É bem diferente. Uma coisa é você entrar com uma ação na justiça a fim de resolver o problema. Outra coisa é você entrar com uma ação na justiça esperando que o juiz mate o réu. Isso é o que eu mais vejo. Eu pergunto para o autor o que você deseja e ele me responde, eu quero que o senhor faça ele sofrer e muito. Mas não me permite, a lei não me permite, por isso que o Brasil não vai para frente. Isso é o que eu mais escuto. Eu não posso matar o réu, eu não posso deixar o réu preso pro resto da vida. Por isso que esse país não cresce. Mas isso é em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar no mundo, são poucos os países que têm pena capital. E pena capital também não resolve. Porque você não tira o ódio da mente. Perdoar é difícil, porque o perdoar é um processo de limpeza da mente. Olha que interessante, eu bato nessa tecla. Por que perdoar liberta? Por que amar liberta? Quando você perdoa, você está limpando o quê? A sua mente. Quando você limpa a mente, tudo é reflexo da sua mente. Aí, como você perdoou, você libertou, a sua vida também se liberta. Então, pessoas que têm doenças causadas pelo ódio, quando ela perdoa e o ódio se vai, a doença também vai. Porque não há mais necessidade dela se manifestar. Por isso que não existe vingança divina. Deus não está se vingando de ninguém, Deus não está castigando ninguém, Deus simplesmente botou a regra. É por tal motivo que na Bíblia Sagrada consta, e Deus faz chover tanto sobre justos como sobre injustos. O sol nasce tanto para os justos quanto para os ímpios. Por que fala isso? Porque a lei, ela é certa. Como a lei é certa, depende só de nós o trabalho mental. E trabalhar a mente é fácil? Não. Por isso que a transformação leva tempo. Eu estava vendo um videozinho lá, aí o rapaz falava assim, qual o segredo para prosperar? Ah, o segredo para prosperar é você pensar somente em dinheiro. Falei, show. Se fosse assim, todo caixa de banco era milionário. Porque caixa de banco só pensa em dinheiro, porque ele sai do caixa pensando, será que eu fechei direito a conta, gente? Amanhã tem que abrir tal hora, e não é isso. Pensar em dinheiro não vai te trazer riqueza. O que vai te trazer riqueza é uma mente próspera.
É uma mente próspera. Porque a mente próspera vai te levar para oportunidades que te trarão a provisão. Por mais técnico que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais espetacular que você seja, se você não tiver uma mente próspera, apta a atrair, você não vai ser levado a isso. Você é levado a um destino que não é da felicidade. A mulher nasce linda, mas é bonita mesmo, maravilhosa. O corpo dela é invejado pelas mulheres e desejado pelos homens. Isso quer dizer que ela vai ser feliz? Ora, por que não? Ela tem tudo para a felicidade. O que vai depender? Da mente dela. Depende de quem ela atrair. Dependendo da pessoa que atrair, pode ser o sucesso ou pode ser o fracasso. É por isso que você vê pessoas conseguindo as coisas nos mais variados níveis. Eu conheço pessoas que levam vidas simples e são extremamente felizes, porque são harmônicas. E eu conheço pessoas extremamente abastadas que levam uma vida muito infeliz, porque a mente delas está infeliz. Então, olha só, o caminhar espiritual não é um caminhar de acreditar em dogmas. Não é isso. Eu acredito em Deus, então eu estou salvo. Não. O caminhar espiritual é um caminhar de purificação da mente. Por isso que a religião ela tem que promover o seu melhoramento. Se você não melhora, não faz sentido. Qual o grande problema que nós encontramos na atualidade? São pessoas que frequentam igrejas e não se melhoram. Isso acontece inclusive dentro da Seita Noé. Tem pessoas assim que são peritas em assistir palestra e não fazem nada de prática. Qual é a transformação que faz na mente? Zero. Qual é a transformação que tem na vida? Zero. Aí ainda vira e fala assim, Seita Noé não funciona. Por que Seita Noé não funciona? Você que armazenou um monte de lixo na sua mente, a culpa é nossa? Não, se você trabalhar a sua mente, você vai ter resultado. Isso em qualquer igreja. Qualquer igreja. Por isso que os milagres acontecem em qualquer denominação religiosa. Se o cara entrar em qualquer igreja e lá ele limpar a mente dele, o que vai acontecer com a vida dele? Vai crescer. Vai melhorar. Ele vai se tornar uma pessoa melhor e, como consequência, ele vai ter os frutos daquele melhoramento. Por isso que qualquer movimento ele é capaz de salvar. Por que é capaz de salvar? Porque qualquer movimento que providenciar ou promover naquela pessoa uma limpeza da mente, a pessoa vai se transformar. Por isso que a Seita Noé ela bate muito nessa tecla. Temos que transformar a nossa mente. Olha que legal que o professor Masaharu Taniguchi fala. Aproveitando esses minutinhos finais para ler. Página 115. Meu livro é a 9ª edição. Se podemos ter conhecimento de Deus, é porque existe no interior de cada um de nós algo que é idêntico a Deus. Olha que legal. Nós só reconhecemos Deus ou buscamos o sagrado porque o sagrado está onde? Dentro de nós. Se ele não estiver dentro de nós, não tem como a gente reconhecer, porque tudo é reflexo da... Por que nós buscamos o sagrado? Por que quando os senhores e as senhoras vêm aqui na reunião, vocês saem aqui melhores? Por que vocês saem melhores? Vocês saem assim mais leves? Não é essa a sensação que a gente tem quando sai? Ou eu estou enganado? A gente não sai melhor? Por que a gente sai melhor? Porque o Deus que habita no seu interior, ele se manifesta, nem que seja por um breve momento. E essa manifestação do elevado te faz sentir mais puro. É a palavra que a gente tem para traduzir essa sensação. Você se sente mais luz. É esse sentimento de eu sou melhor, ou eu sou mais espiritualizado, ou eu sou uma pessoa fantástica, é o reflexo daquilo que está dentro da sua mente. E o que a gente tem que treinar é sempre aflorar mais na mente o que nós temos de luminoso do que alimentar aquilo que nós temos de treva. Então o professor Masaharu Taniguchi continua. Por exemplo, ao contemplarmos uma rosa, achamos-la bela. A maioria das pessoas pensa que isso é uma percepção nossa do belo que existe na rosa. Porém, a beleza da rosa pode ser percebida porque existe o belo na mente daquele que observa. E não unicamente na flor da rosa em si, que é bela. Se a rosa fosse exclusivamente bela, um gato que a visse deveria ver beleza nela. Se um rato visse uma rosa, deveria achá-la bela. Entretanto, nunca vimos um gato deleitar-se plantando rosas, nem um rato embevecido diante de uma rosa.
Por esse exemplo, pode-se compreender que a mente da pessoa que contém a beleza se projeta na rosa. E o reflexo disso retorna à mente e somente então é percebida a beleza. Portanto, se uma rosa nos parece bela, é porque temos o belo dentro de nós. Em estética, isto é, no estudo que pesquisa a sensação do belo, denominam isso de empatia. Empatia é uma palavra que está na moda hoje em dia. A gente fala, as pessoas não são empáticas aos outros, porque elas não reconhecem. Briga no trânsito dá problema por quê? Porque as pessoas não se reconhecem. Errar, todo mundo está suscetível. Agora, o que revolta a gente não é o fato do outro errar, é o fato do outro não nos reconhecer. Vivemos uma crise de empatia, as pessoas não têm mais empatia pelo outro, não têm mais calma, não tentam enxergar o que o outro está vivendo. Eu estava numa situação, agora eu não lembro especificamente onde eu estava, mas eu sei que tinha uma mãe com um bebê chorando. Eu acho que estava no avião, lembrei, eu estava num voo e o bebê chorava muito. E antigamente, quando o bebê chorava no avião, eu ficava, ai caraca, velho, esse bebê vai chorando o voo inteiro, eu quero dormir. Pô, será que essa mãe não tem como calar esse menino? Não, desliga esse menino. Aí o dia que eu virei pai, aí eu comecei, oh meu Deus, eu estou incomodando todo mundo no avião com meu bebê chorando, e chorando. Hoje, quando eu entro no avião, meus bebês não choram mais. Fala alto, mas não chora. Agora, quando os bebês dos outros choram, com quem que eu penso naquele momento? Da mãe. Porque a mãe não sabe o que o bebê, ou às vezes sabe o que o bebê quer, mas não tem como fazer. E ela fica lá com o bebê chorando no colo, e ela fica tentando acalentar, e eu vivo aquele momento com a mãe. Eu falo, mãe, eu te abençoe, eu começo a fazer oração para a criança, para ver se a criança se acalma. Não porque eu quero dormir, porque eu estou preocupado com a mãe. Isso é um sentimento de empatia, porque a minha mente começou a reconhecer uma situação da qual antes eu não sabia. Isso, gente, é muito fácil a gente perceber quando nós temos amigos que têm filhos, com amigos que não têm filhos, com amigos que são solteiros. A vida de solteiro é uma, a vida de casado com filho é absolutamente outra galáxia, gente. Aí quando você tem filho, você chega atrasado em algum lugar, aí os casais que não têm filho falam assim, sempre chega atrasado. Não, mas é que eu tinha que arrumar. Ai, como se fosse tão difícil arrumar uma criança. Aí o dia que tem um filho, fala, meu Deus, eu não sabia que era assim. Por quê? Porque não vive a realidade. Então nós vamos passando pelas fases da vida e nós vamos aprender a reconhecer aquilo que é importante. Isso vai fazendo com que a gente tenha empatia. E a empatia é um elemento fundamental de amadurecimento espiritual. Então quando nós somos empáticos, quando nós somos pessoas que reconhecem aquilo que é importante, a gente começa a se tornar pessoa muito mais agradável. Então as pessoas falam assim, para você ser agradável você tem que sorrir. Aí a pessoa chega no local, aí fala assim, nossa, ninguém me dá uma chance, eu sorri para todo mundo. E ninguém me dá uma chance. Não basta sorrir, porque o sorriso não tem que ser só da boca, o sorriso tem que ser da mente. A boca ajuda a estimular a mente, mas ela não consegue esconder a mente. Por isso que tem pessoas que acham que basta colocar meio quilo de argamassa no rosto, pintar para todo lado, parecendo que vai para a guerra, e acha que isso é suficiente para mostrar a beleza. A verdadeira beleza está na mente. E é ela que constrói um relacionamento feliz. É por isso que tudo o que está fora da mente passa. O que está na mente, não. Se você não trabalhar, você vai, não, eu não acredito nada disso, isso é tudo baboseira. Você pode acreditar no que você quiser, meu amigo. A primeira coisa que a gente dá a você é liberdade. Você pode não acreditar, você pode me criticar, fique à vontade. Você é livre para fazer o que você quiser. O ponto é que a lei vai se manifestar. Quer você queira, quer você não queira. Então tem pessoas que vão manter o mesmo espírito de porco, achando que vão para o céu. E chega no mundo espiritual, meu amigo, tua mente está um negócio trágico. Tu vai para onde é reflexo da sua mente. Então dizem que lá tem uma área lá no mundo espiritual onde ficam as pessoas vaidosas, que elas se vestem muito bem e ficam esperando elogio dos outros, mas ninguém se elogia. Isso é um lugar feliz? Não, não é um lugar feliz. Tem uns lugares que ficam os fofoqueiros. Os fofoqueiros é todo mundo falando mal de todo mundo. Lá você vai ter felicidade? Não, porque todo mundo fala mal de todo
mundo. Você vai ter o lugar dos murrinha, você vai ter o lugar dos doentes. É interessante que tem pessoas doentes que você chega para a pessoa para compartilhar um problema, ela não quer saber do seu problema, ela só quer falar do dela. A minha doença que é ruim, a minha doença que me deixa. E a pessoa só pensa nela. Então é uma mente egoísta. Isso daí, gente, foi um negócio muito interessante, porque a gente romantiza as coisas e a gente tem que ficar muito, muito atento a isso. A gente tem aquela romantizando, achando que as pessoas humildes, elas são muito mais legais do que as pessoas ricas são snobs. Gente, eu já conheci gente arrogante, pobre e rico. Eu já conheci pessoas com mente pequena, pobre e rica. Eu já conheci pessoas subdesenvolvidas, pobres e ricas. Isso não tem nada a ver. A gente tem a pessoa pobre, ela sempre é uma pessoa maravilhosa, a pessoa rica é sempre uma avarenta, uma pessoa que oprime os outros. Eu já vi o contrário, gente. Eu já vi pessoas pobres, gente, que são terríveis. São terríveis. Por quê? Reflexo da mente. A mente vai manifestar determinadas situações e ali você vai viver situações para o seu aprendizado. Tem lares que a riqueza é exatamente o sinal da decadência da família. A decadência da família. O pai começa a se envolver com amantes, o dinheiro começa a ser gasto com bebidas e drogas, só se pensa em luxúria, só se pensa em coisas materiais e a família se desintegra como um centro de aprendizado e purificação da mente. E tem lugares que na dificuldade é que você purifica o amor. Não estou falando que a dificuldade é necessária para purificar o amor. O que eu estou falando é que existem locais que a necessidade purifica o amor. Se você compreender isso aqui, o ambiente que você for colocado vai ser o adequado a você. Mas como você aprendeu que tudo é reflexo da mente, então por que a gente não cria um ambiente melhor para a gente? Olha que legal. Ai, minha casa é tanta briga. O que nós precisamos fazer para mudar a nossa casa? Olha só, questão prática, prova prática. Vamos lá. Primeiro vestibular da Seichonoye. Questão número 1, vida prática. Como ser feliz? Minha casa está em briga, como eu faço para resolver isso? Alternativa A, não faz nada. Alternativa B, aponte quem é um culpado e fique julgando. Alternativa C, retire a briga de dentro da sua mente. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Letra C? Alguém aí deixou em branco? Não tem a menor ideia do que você está falando, não tem a menor ideia. Então eu vou tirar a briga de dentro de mim. O que vai acontecer? Ou o ambiente muda, ou você muda do ambiente. É assim que funciona. É assim que funciona. Quero ficar rico. Alternativa A, vou roubar um banco. Alternativa B, vou fazer uma pirâmide. Alternativa C, vou gravar riqueza dentro da minha mente. É a C. E o que as pessoas estão vendendo? Eu tenho um investimento que você aplica e eu vou te dar 400% em um mês. Aí vai lá, um monte de gente, toma dinheiro, que eu quero dinheiro de volta, rápido, fácil, eu não quero trabalhar. E não é isso, gente. A riqueza vem da sua capacidade de construir algo que beneficie as pessoas, seja através do trabalho árduo, seja através do seu talento, não importa. É por meio do desenvolvimento da sua mente que a provisão vem até você. Então, quando a pessoa decide crescer e purificar a mente, ali ela já fincou a estaca da sua provisão. Tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. É isso que faz a diferença. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Se você compreender que aquilo que você enxerga está dentro de você, você vai começar a trabalhar o que está dentro de você. E você começa a parar de se preocupar com o que está fora. Se o meu ambiente não está legal, então eu preciso mudar a minha mente. Eu converso sempre com a minha esposa. Todas as vezes que a gente sente que a minha casa não está legal, a gente fala desse jeito. Precisamos melhorar a nossa mente. Porque a minha casa é exatamente o reflexo do que eu guardo dentro de mim. Se minha casa está ruim, é porque algo dentro de mim está ruim. Mas a boa notícia é, basta tirar, basta trabalhar, basta purificar. Fez isso, gente? Resolve. E a coisa começa a voltar a fluir de forma natural. Presta bem atenção. Em momento algum eu falei que é fácil. Em momento algum eu falei que é simples. Mas também em momento algum eu falei que era impossível. Precisamos ser reais. Porque tem pessoas que falam assim, vamos lá, eu vou lá para o curso de coaching.
Qual é o problema que muitos cursos de coaching têm? É que te mostra o mundo de mil maravilhas, mas não te ensina como trabalhar isso daqui. Vão lá, acredita, sai gritando aí. Ah, eu sou poderoso. Ah, tá, beleza, e agora? Agora que você gritou, pagou mico, e agora? Como é que você vai se tornar poderoso? Se você não mudar a tua mente, meu amigo, você pode frequentar curso de coaching o resto da sua encarnação, vir na próxima, não vai mudar. Porque o processo é interior. Por isso que dentro do caminho da religiosidade tem o esforço, a dedicação e o tempo. O produto que eu vendo não é um produto que as pessoas querem. Porque eu vendo trabalho, oração, dedicação e reflexão. Quem é que quer isso? Ninguém. Hoje em dia até espiritualidade as pessoas querem fast food. A pessoa chega na igreja, como é que eu vou aumentar da alma aí, bacana? Qual é a oração que eu tenho que fazer? Uma vez um chegou para mim, qual é a oração secreta aí para eu enriquecer? Eu falei, filho, se tivesse oração secreta para enriquecer, eu já estava rico. Qual é o caminho aí para eu conseguir as coisas? Como é que eu faço para curar minha doença? Me diz aí, o que eu tenho que agradecer? Não é assim. Por que você tem que agradecer? Não é porque você vai curar a doença, é porque você vai mudar a sua mente. E mudar a mente, gente, dá trabalho. Você olhar aquela situação que você odeia e conseguir extrair dela o aprendizado, precisa de maturidade. E maturidade tem que ter caminhar. Eu fico pensando, o que eu faria da minha vida se eu voltasse com a cabeça que eu tenho hoje para quando eu tinha 15 anos? Meu Deus do céu. Primeira coisa, eu ia descobrir que tudo que eu estava falando, eu não tinha ideia do que eu estava falando. Aquelas frases bonitas que eu falava. Falar, gente, viver isso daí é outro mundo. Mas imagine você pegar a sua mente de hoje e voltar com 15 anos. Tem homem que ia pensar, nossa, eu ia pegar todas. Porque agora eu já sei como é que faz. Eu descobri qual é o caminho. Tem mulheres que ia fazer exatamente o contrário, não ia ficar com nenhum dos que eu fiquei. Porque agora eu descobri o caminho, eu descobri o que é certo. Por quê? Porque a gente não tem maturidade e o caminhar vai nos ensinando. E as vicissitudes da vida são aquilo que alimenta o nosso aprendizado da transformação da mente. Vemos o que está no nosso interior. Se o seu interior está feio, não se preocupe. Todo mundo vive isso. Você precisa transformar. Entenda, existe muito mais dentro de você do que você imagina. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Uma vez, a minha mãe contou um sonho que eu tive. Um sonho que eu tive quando eu era criança. Eu tinha 4 anos de idade quando eu tive o sonho. Quando a minha mãe comentou o sonho, ele veio aflorando do meu subconsciente. Eu arrepiei, eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia que aquilo estava dentro de mim. Aí você começa a pensar os medos, as frustrações, os complexos. Por que eu tenho essa necessidade de tentar agradar os outros? Por que eu tenho essa necessidade de ter, de ter a confirmação daquilo que os outros pensam? Por que eu tenho essa necessidade de A ou B? Por que eu tenho esse impulso nesse sentido? Seja ele comida, seja ele até instintos mesmo, dos mais primitivos. O porquê que eu tenho isso? Nós vamos descobrir que são coisas que estão dentro de nós e precisam ser trabalhados. E quando nós trabalhamos, nós andamos num caminhar da maturidade, independentemente da idade. E isso nos proporciona a transformação da nossa vida. Isso nos proporciona o crescimento. Isso nos faz também seres mais empáticos. E um ser empático é o primeiro caminho para ser um ser espiritualizado. Ser espiritualizado não é uma pessoa que é capaz de fazer mágicas, truques, adivinhar o futuro. Um ser espiritualizado é aquele que é capaz de ajudar aqueles que estão próximo dele. Seja fácil ou seja difícil. Ok, gente? Muito obrigado. Vamos então fazer a nossa meditação e olha só, abra o parênteses. Olha a importância da meditação. O que a meditação mais nos faz? Purificar a nossa mente. Então vamos fazer a nossa meditação Shinsokan para que a gente possa cada vez mais purificar a base daquilo que se reflete no mundo exterior. Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição da meditação, por favor. Você que está em casa, sentado na ponta da cadeira, pés, calcanhares levantados, juntos, mãos justapostas, formando um triângulo equilátero, ombros
bem acomodados, para que você não sinta tensão, olhos fechados, semblante feliz. Qualquer dúvida sobre a postura, tanto mental quanto física, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Então vamos lá, respiração profunda, vagarosa. Vamos agora encontrar um mundo, vamos agora adentrar, encontrar, ver, manifestar um mundo da perfeição de Deus, um mundo onde só existe o bem. Quanto mais a gente reconhece um mundo onde só existe Deus, mais o mundo de Deus se manifesta na nossa existência. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Reconheço somente o que é bom, belo e perfeito.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Aos que estão presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Vamos anotar aqui o nosso dever de casa. Primeiro, nossa meditação Shinsokan diária. Você faz a purificação. Quanto mais você pensar positivo, melhor fica a sua purificação. Logo, meditar é fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. O segundo, você vai repetir as seguintes frases. Você vai repetir o seguinte. Purifico minha mente orando, abençoando e agradecendo. Nós vamos repetir isso daqui, gente? Pode ser aí umas 50 vezes. Uma boa. Orando, abençoando e agradecendo. Meditando entra no orando. Você pode colocar o meditando aqui. Então você coloca, purifico minha mente orando, abençoando e agradecendo. Você repete umas 50 vezes. Purifico minha mente orando, abençoando. Aí você vai para a prática. Você começa a orar, abençoar e agradecer. Aí você começa, ao invés de julgar, ora pela pessoa. Ao invés de você reclamar, agradece. Ao invés de você ficar parado sem fazer nada, vai fazer oração, vai fazer meditação, cria essa rotina, que aí você vai vendo como é que você vai purificando a sua mente. Isso vai te ajudar e muito. Quero agradecer imensamente a presença de cada pessoa aqui. A você de casa, meu muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar para que ele ganhe mais e mais destaque e nós possamos purificar muitas mentes mundo afora, a fim de transformar a vida das pessoas e deixá-las cada vez mais felizes. Uma semana abençoadíssima. Oro muito pela felicidade de todos vocês. Meu muito obrigado e até segunda que vem. Muito obrigado.